Fala galera, P2 por aqui. Percebendo que o Drácula havia desembarcado novamente de um veleiro encalhado na Inglaterra sem sobreviventes, os cidadãos de Whitby recorreram desesperadamente à ajuda do caçador de vampiros, o professor Van Helsing. E nesse confronto eletrizante, cada jogador assume o papel de um personagem. Van Helsing vence se conseguir causar 12 danos, eliminando o Drácula, antes que ele transforme em vampiros 4 cidadãos no mesmo distrito ou sobreviva ao final de 5 rodadas. Hora de ir pra mesa conferir esse duelo em mais detalhes entre Drácula versus Van Helsing. Então vamos lá, pessoal. Vou começar dizendo que esse super anúncio da Across the Board vai estar nas mesas do Diversão Offline 2025 para vocês jogarem em primeira mão. Então já vão pegando as regras aqui comigo para chegarem afiados no evento e promover aquele confronto épico do Drácula versus Van Helsing. E para você que infelizmente não vai visitar o DOF esse ano, para quando esse jogão aqui estiver na sua mesa, ou mesmo você decidir, né, se tem o gosto aí do seu grupo e merece estar na sua coleção, você já vai pegando as regras aqui também, tá? Lembrando que na descrição de todos os meus vídeos tem cupom de desconto para a loja Place Games, que é a loja parceira aqui do canal P2BG. Bora lá, pessoal, começar então pela preparação inicial, né? Vejam que o jogo acompanha, né, 2 card holders super bacanudos aqui. Temos 32 cartas, né? O manual aborda como carta, mas são tiles, ó, excelente qualidade, tá? E eu vou explicar para vocês como é que a gente monta então, né, aqui essas 5 cartas iniciais e passar os efeitos também de cada uma delas, né? Nós vamos ter 4 cores diferentes, todas elas com a numeração de 1 a 8. Tá, que já coincidem também com os marcadores, onde nós vamos ter o trunfo, né, ali da rodada, né, ou naquele momento, porque nós temos efeito para mudar isso, tá? Então vocês vão embaralhar aqui os 4 naipes, vamos dizer assim, ou somente se orientar pelas cores, né? Nós vamos embaralhar e colocar então um para ser o trunfo, né, e os outros 3 aqui, porque nós vamos ter a ordem de força dessas cores, tá? Então, começando ali por essa marcação, nós temos aqui o verde vai ser mais forte que o roxo e o roxo mais forte do que o amarelo, né, enquanto eles estiverem assim, tá? E o vermelho tá eleito aqui como o trunfo da rodada. Então, a carta vermelha nesse momento, ela vence qualquer número das outras cores, tá? Nós vamos passar aqui. No tabuleiro, pessoal, aqui nós temos os cidadãos, né? Então o Drácula vai vencer uma partida quando ele converte, né, 4 cidadãos do mesmo distrito, né? Então, ó, tá vendo aqui no verso, todos eles estão assim, né, já no formato aí vampiros, né? Então, se o Drácula conseguir converter, né, transformar 4 do mesmo distrito em vampiro, o Drácula ganha imediatamente, tá? Uma outra forma do Drácula vencer é se ele sobreviver até a 5ª noite. Tá, eu vou passar isso aqui também para vocês. E a única forma do Van Helsing vencer é causando 12 pontos aí de dano, né? Tirando aqui, ó, cravando a estaca lá no coração do Drácula. Então são 12 que ele vai precisar causar para vencer, tá? Então, 2 formas para o Drácula vencer e apenas uma para o Van Helsing. Vamos começar falando aqui, pessoal, dos efeitos, então, das cartas, né? Eles se repetem nos números, tá? Então, nas 4 cores de número 1, nós vamos ter o mesmo efeito, né? Nos 4 número 2, o mesmo efeito e assim por diante. Fica mais fácil para vocês lembrarem, tá? Isso não é sortido. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Na carta número 1, quando eu jogar, descartar essa carta, né? Porque o que eu tiver aqui no meu holder são as cartas que eu estou me preparando para o confronto, tá? Então aqui na temática, né, ambos estão se preparando para o confronto aqui ao término dessa rodada, né? E eles querem estar então com as melhores armas, vamos dizer assim. Tá? E aí, quando um deles estiver satisfeito, né, e anunciar ali que quer finalizar, quer ir para o combate, aí eu vou explicar para vocês como isso acontece, porque nós podemos ter de 2 formas, tá? Mas vamos por partes. Então, aqui a carta número 1, quando eu descarto para usar o efeito dela, né, porque ela tem um número fraco aqui para um combate, e ela também te penaliza porque você vai precisar revelar uma carta sua. Tá? Então vamos dizer que para me livrar desse 1, se ele tivesse aqui, vamos dizer que eu troquei aqui, ó, eu tinha um aqui,
né? E a carta que eu peguei foi um 6. Então eu quero colocar esse 6 aqui para ficar com um jogo um pouco mais forte. E aí eu descartei esse 1. O efeito dela faz então com que eu tenha que revelar uma das minhas cartas. Então ali, né, a gente já está considerando que o Drácula está do outro lado por conta dos seus pontos de vida e aqui eu tô com o Van Helsing, tá? Daqui a pouco, pessoal, eu vou abrir todas as cartas para facilitar, né? Eu só quis iniciar mostrando para vocês como que vai ficar a preparação inicial, mas a gente vai deixar isso aqui de uma forma visualmente um pouco melhor, tá? Então, beleza, quando eu tiver que abrir então uma carta, eu vou escolher qualquer uma e vou ter que dar essa informação para o meu oponente. Tá? Então vamos dizer que eu revele essa daqui e a partir desse momento ele já sabe que eu tenho um trunfo ali, número 2. Tá? Nesse momento o vermelho está sendo trunfo. Tá? Eu vou chegar lá como é que a gente muda isso. Beleza, então o 1 seria dessa forma o efeito. O 2, ele é semelhante, porém, ao invés de revelar uma carta minha, se eu descartar o 2 para fazer o efeito dele, eu revelo a carta do topo do deck. Tá, então esse daqui vai ficar visível para todo mundo, o jogador que pegar, né, a gente já sabe ali, então se fui eu que descartei um 2, eu já sei que o Drácula vai levar para ele um 4 amarelo ali, né, no seu holder e tudo bem, né, a não ser que ele imediatamente já descarte para fazer o efeito desse número 4 e mantenha suas cartas ali em segredo, tá? Só para a gente saber aqui, então o número 2 revelo a carta do topo. Número 3, semelhante com as duas anteriores, porém já começa a ficar bacana a brincadeira, porque eu revelo uma carta do meu adversário. Então se eu descartei o efeito aqui para fazer, né, o número 3 para fazer o efeito, vou escolher qualquer carta que está ali fechada e opa, quero saber isso aqui que você está guardando. Né? Então já fica ali as claras, né, para saber como é que tá, né, o nosso comparativo aqui, se eu tô melhor ou pior do que aquela carta, tá? Detalhe, pessoal, quando eu for trocar uma carta, tá? Então vamos dizer aqui, a gente vai chegar nesse ponto, eu tenho que manter o status atual dela, tá? Então se eu for trocar, for querer entregar uma carta minha ali, vamos dizer que aqui nós temos, teria um empate, né? E na ordem de força ele tá vencendo. Tá? Vamos dizer que eu queira trocar aqui, então, se eu for trocar, usar um efeito, né, que já antecipando para vocês é o número 6 que faz esse efeito. Se eu for trocar essa minha carta com aquela, porque aí eu passaria a ganhar, essa carta vai fechada para o meu oponente, porque ela estava fechada comigo, e essa daqui vem aberta para mim. Tá? Em resumo, nós vamos respeitar o status que a carta já está. Então, se ela está aberta ali, foi movimentada, movimenta aberta. Se ela está fechada, movimenta fechada. Ambas cartas estão abertas, vão permanecer abertas e assim por diante. Isso eu quero dizer porque eu também posso trocar, e aí já vou falar do efeito número 4, eu posso trocar entre as minhas cartas. Então, se eu descartar um número 4, vamos pegar daqui, ó. Descartei o número 4 para fazer o efeito dela, eu posso trocar a ordem de duas cartas minhas. Vamos dizer que eu queira trocar esse 6 com esse 1. Esse 6 ele vai abrir e esse 1 virá fechado. Tá? Então, em resumo, é isso que eu falei, pessoal. Mantenha o status e assim vocês não vão errar. Tá? Então, o número 4, só reforçando, troco duas cartas minhas, né? Faço uma troca entre duas cartas minhas. Número 5, jogo mais um turno. Então, coloquei aqui, pego mais uma carta e vou jogar novamente, tá? Eu já vou chegar ali como que a gente faz as ações, mas tenho isso em mente. Então, descartei um 5, jogo de novo. 6, como eu antecipei ali para vocês, eu troco, então, a minha carta com uma carta do meu adversário, tá? E eu só posso trocar as cartas que estão frente a frente, tá? Vejam que nós temos aqui, ó, um símbolo, né, uma marcação no tabuleiro, para lembrar que nós sempre vamos resolver os confrontos, aqui na visão que nós estamos, da esquerda para a direita, tá? Então, carta 1 com carta 1, carta 2 com carta 2 e assim por diante. Por quê? Nós vamos formar aqui, travar esse combate para cada distrito. E cada carta nessa orientação, exatamente da forma que elas estão ali, quando começar então a batalha de fato, né, nós estamos falando de cada posicionamento aqui por distrito. Tá? Então, quando eu vou fazer a troca, eu também só posso fazer a troca com a carta da frente que eu estou utilizando. Então, por exemplo, vou descartar o 6 aqui para fazer o efeito dele. Vou escolher uma carta para trocar e vou precisar trocar com a carta exatamente de frente do meu oponente. Então, se esse 2 eu quisesse trocar, porque vejam que é a cor mais fraca nesse momento, um número fraco também. Então, eu vou trocar diretamente com essa daqui, ambas virão fechadas. Tá? Então, ó, vejam que eu peguei um 8, né, entreguei um 2
e por coincidência aí, ambos da mesma cor. Tá? Então esse que é o efeito da carta 6. Carta 7, aí sim, nós estamos falando de trocar o trunfo. Tá? Então quando você descarta uma carta número 7, né, e aí a gente acaba abrindo mão de um valor forte, né, porque nós temos até o 8, e aí nós vamos poder, né, fazer a troca. Então se eu tivesse dessa maneira, né, aqui eu tenho duas cartas roxas, né, o vermelho está valendo ali, vamos dizer que não está muito favorável para mim, eu posso simplesmente então descartar o número 7 e fazer a troca. O trunfo passa a ser então as cartas na cor roxa e o vermelho aqui nesse caso estaria como a segunda cor mais forte, tá? Para isso que serve o efeito da carta 7. E a carta 8, ela tem um detalhe que nós só podemos descartar a carta 8 se houverem pelo menos 6 cartas aqui já descartadas, tá? Porque ela encerra a preparação para o combate. E você não dá a chance do seu oponente fazer o último turno dele. Então você abre mão de um valor, do valor mais alto aí, né, que é o 8, só que você, vamos dizer, está bem satisfeito com o seu jogo. Você vai descartar um 8 e acabou aqui a preparação. Tá? Ele não vai poder continuar, não vai poder fazer o turno dele. Então, só que isso a gente precisa, né? Para você descartar um 8, só pode ser depois que nós temos ao menos 6 descartes. Por quê? Quando você resolve finalizar sem ser com a carta 8, vocês lembram que eu comentei que nós temos duas formas, né, de terminar essa preparação para o combate. Uma delas é, se eu já tenho 6 cartas aqui descartadas, você simplesmente pode falar, quero parar. Tá? E aí o seu oponente tem direito a fazer o último turno, e se ele tiver, inclusive, a carta 5, ele pode jogar para fazer o turno seguinte. Lembra que o 5, né, ele te dá direito a fazer um novo turno, então nesse caso, quando você simplesmente anuncia que quer parar no final do seu turno, ele vai fazer o turno final e ele pode jogar quantos números 5 ele tiver e quiser para repetir. Tá? Esse efeito permanece. Já com o 8, ele morre com a carta 5 na mão ou qualquer outra, né? Você colocou aqui qualquer estratégia dele que ele estava deixando ainda para fazer num turno seguinte, seja mudar o naipe ou trocar uma carta com a sua, enfim, você trava a preparação e nós vamos para o combate. Tá? Então, passado aqui, pessoal, os 8 efeitos, né, aí para cada carta, vamos seguir com a preparação. Então, nós vamos embaralhar todas as cartas, vamos formar um deck. Vou colocar essas daqui simplesmente por baixo, tá? A gente já tem uma outra quantidade razoável aqui em cima. E nessa preparação inicial, então, das 5 cartas que eu comentei com vocês, nós vamos alternar. Então o Drácula vai pegar a primeira. Eu vou tirar nesse momento aqui o card holder, pessoal, para a gente acompanhar então como que está a mão de cada jogador, tá? Então aqui, ó, vamos abrir esse espaço. Então eu vou tirar aqui, né? Vocês podem deixar um espaço à frente de vocês, tá? Para depois, quando revelarem as cartas, seja só ali porque teve um efeito ou mesmo depois quando a gente for confrontar, tá? Então aqui como que a gente vai montar a mão inicial? Drácula pegou a primeira carta aqui do topo, colocou ali na esquerda, né? Para nós que estamos olhando aqui, colocou ali na esquerda. Van Helsing pegou, colocou aqui também, né? Então, não esqueçam, só para efeito do vídeo, não custa a gente reforçar, sempre vai ficar em segredo ali. A gente tirou o holder aqui para jogar aberto, tá? Então, beleza, vamos alternar. Então, segunda, pegou a segunda carta, terceira, até a gente ter 5. Beleza, o Drácula vai iniciar. Ele vai comprar uma carta, né, pegou, e ele vai olhar se ele quer trocar com alguma que ele tem, né, para poder usar o efeito da carta que ele vai descartar. É dessa forma que a gente usa o efeito das cartas, tá? Então vamos dizer que ele queira, de repente, sei lá, já vai se livrar desse 1 aí, né, como eu falei para vocês, que esse 1 aí, ele de fato é ordinário, ele atrapalha bastante. Então vamos dizer que ele coloque aqui, ó, então ele vai substituir dessa forma, e esse 1 ele descartou, obrigatoriamente ele vai dar informação para o Van Helsing, né, vai abrir uma carta dele, tá? Eu vou virar ao contrário, só para a gente saber qual que foi revelada. Então vamos dizer que ele mostra essa daqui, ó. Então baixou essa carta, tá ali a amostra, tá bom? Passou a vez, comprou uma carta aqui o Van Helsing, saiu um 3 vermelho, vamos dizer que ele queira, de repente... vai fazer, ó, vai jogar aqui, ó, vai melhorar, né, embora que seja um trunfo, é um trunfo por enquanto? Não, é um trunfo, vamos só devolver aqui o vermelho, então ele não vai desperdiçar esse trunfo não, vamos dizer que ele também revele aqui, ó, vai descartar esse 1,
chato pra caramba, e aí vai revelar aqui, ó, tá com 3 trunfos nesse momento. Então vai revelar aqui os 6, tá? Vamos dizer que ele deixa a amostra ali. Ó, então nesse momento, lá quem tá com o Drácula já tá vendo que ele tá tomando ali um prejuízo de 6-2, né? Independente aqui, a gente nem tá olhando, nem tem trunfo, mas 6-2 tá ruim para ele ali, tá? Então ali ele já tá considerando uma derrota. Beleza, passou a vez, foi lá, ó, o Drácula comprou um 7 que permite ele no efeito, se ele for fazer, trocar o trunfo. Então vamos dizer que ele pega aqui, ó, vai deixar, ó, vai se livrar desse 2, descartou o 2, o efeito dele revela a carta do topo, beleza, saiu um 7 vermelho. Passou a vez, vamos ver aqui, ó, Van Helsing, né, vai pegar aqui do topo, vai acabar... Ó, aqui a gente tem no descarte, pessoal, por enquanto só 3. Então ele não poderia usar o efeito da carta 8, seria muito bom para ele. Vamos dizer que ele coloque esse 7 aqui, ó, porque ele anunciou, só que, nossa, aqui tá muito bom esse jogo. Tá bom, vamos dizer que ele descarte. Eu vou fazer um efeito qualquer aqui, vai, para vocês pegarem comigo, né? Vamos dizer que ele coloque... Peraí, já misturei tudo. Aqui tava o 2, ele coloca esse 7 aqui para liberar esse 3. Tá? Vai deixar ali, ó, o 6 do jeito que tá, liberou o 3 e ele vai poder então revelar mais uma carta do Drácula, tá? Vamos dizer que ele queira ver essa daqui, revelou. Beleza, Van Helsing já sabe que ali ele tá levando a melhor, né? Então tá com um trunfo, né? Já tem a carta revelada, beleza, passou a vez. Foi o Drácula, comprou um 8. Então aqui, o que ele pode fazer? Vai tentar se livrar desse 1, né, que não tá legal. E vai colocar aqui, ó. Vai revelar mais uma carta dele, pessoal. Então aqui estava fechado. Descartou 1, vai precisar fazer o efeito, né? E vai revelar, de repente, aqui esse 2. Então eles já viram aqui, ó, as duas reveladas, 6-2. Van Helsing tá levando a melhor. Passou a vez, veio Van Helsing, comprou um 3 roxo. Vamos ver se faz sentido. Vai descartar ele mesmo, tá? Para revelar mais uma. Então aqui praticamente, pessoal, vai ficar, ó, revelou, tá quase todo o jogo do Drácula aberto, tá? Então passou a vez, beleza. Aí aqui ele vai fazer o seguinte, comprou um 8, vamos dizer que ele coloque esse 8 aqui, estava aberto, né? Então colocou aqui, descartou o 4. Esse efeito faz com que ele possa mudar 2 cartas suas, então ele vai, de repente, essa aqui ainda é a única que está fechada, né? As outras todas estão abertas, então ele fez isso aqui. Passou a vez, então nós já temos a possibilidade de parar, pessoal. Então, ó, passou a vez, comprou um 6 aqui, o Van Helsing. Ele poderia, né, jogar esse 8 para estar com 3 trunfos aí, né? Mas vamos ver aqui. Eu vou dar uma reviravolta aqui para vocês pegarem comigo, tá? Como ele não quer trocar nenhum trunfo, vamos dizer que ele troque aqui, ó. Trocou o 6, vai fazer o efeito dela, ele pode trocar 2 cartas, né? Então, aqui não seria lá, né, uma jogada muito coerente, mas vamos dizer que ele troque essas duas, tá? Fazendo aqui só para... Aí ele já descobriu então qual que estava fechada, né, pessoal? Então essa aqui foi aberta, ele já descobriu, viu que tá perdendo e tal. O que eu quero fazer aqui, pessoal? Ó, o Drácula vai usar a carta 7, então ele vai comprar uma aqui, né, ó, comprou um 6 vermelho, já é um trunfo, né? Então aqui ele não sabe o que vem, mas ele vai, vamos dizer que ele jogue aqui, ó, ele vai usar a carta 7 para mudar, tá? Aqui, ó. Vamos dizer que ele joga esse 7 para mudar o naipe. Então ele veio aqui, tirou o vermelho e vai passar a ser agora o verde, o trunfo, tá? Porque ele tem 3 ali, então ele resolveu fazer essa jogada. Daí vamos considerar que aqui o Van Helsing, ele ainda esticou mais uma, tá? Então pegou um 7 aqui, ele poderia trocar de novo o naipe, né? É que eu queria fazer uma reviravolta aqui, para no comparativo, o Drácula tá com os 3 trunfos verdes. Só que aí ele foi e comprou um 7 aqui, pessoal. Ele vai conseguir devolver ali então, ó. Não vai ter jeito, o Van Helsing vai arrebentar nessa partida. Ó. Ele vai jogar um 7 e vai conseguir inverter aqui de novo, né? Falar, não, o vermelho volta a ser o trunfo
Porque, poxa, eu tô aqui com boas cartas de trunfo, né? Então eu quero essa. Porque eu ia fazer com que ele não jogasse, né, para travar aqui a preparação, e o Drácula ia jogar o 8 para travar a preparação e ia ficar aí, possivelmente, né, com 2 ou 3 trunfos verdes, tá? Mas beleza, vamos seguir. Então ele já virou ali, voltou, então, ó, mais uma vez. Então aqui, ó, vai ficar num dilema, né? Porque o 5 ele tem o trunfo, mas ele poderia jogar novamente. Mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos dizer, ali onde está o 8 que ele poderia jogar, ele perde, né? Que ele poderia travar. Mas vamos dizer que ele coloque aqui, ó. Então vai jogar esse 2, vai abrir a próxima, né? Colocar o efeito. Beleza, já sabe que vai ter mais um turno aqui. Aí o Van Helsing tá vendo que ele tá perdendo ali, pessoal, na segunda, né? Porque estão abertas. Pegou essa daqui vai poder jogar de novo. Então só que se ele fizer isso, vai dar ruim para ele, porque ele vai, né, perder de repente alguma carta mais forte. Vamos dizer que ele use agora então a carta 8 para parar, tá? Então vai pegar aqui, ó, vai colocar esse 5 e vai descartar esse 8. Terminou a preparação subitamente, tá? E aí, pessoal, fiz uma salada aqui danada, né? Troquei carta que estava vencendo e tal, mas beleza, uma mera simulação. O intuito é que vocês consigam pegar a maior quantidade de detalhes. Depois eu vou fazer uma outra aqui sem manipular tanto para vocês pegarem comigo, tá? Vamos fazer a segunda juntos. Então, beleza, aí a gente vai revelar aquilo que ainda não tá, uma por uma, tá? Então aqui ela não estava revelada, mas ambos sabiam, né? Então aqui 8-2, vitória no trunfo aqui, né? 8-2, mas nós temos o trunfo, então o trunfo vence qualquer valor, né? Das outras cores. O Drácula vai transformar nesse distrito um vampiro, tá? Um cidadão em vampiro. Próxima, vamos comparar ali, ó, outro trunfo. Então o Drácula também converteu mais um aqui em vampiro. Próxima, Van Helsing venceu, então tem o trunfo 7 contra 8. Para cada vitória ele tira um dano, né? Traz ali, causa um dano, melhor dizendo, no Drácula, né? Então foi. Próxima, revelaram ali 5-3, beleza. Aí nesse caso, turma, se a gente tem um empate dos números, aí a gente vai olhar a força no momento da cor, tá? Então, tirando o trunfo que vence qualquer outra cor, independente do seu número, né? E aqui tem um exemplo que a gente vai comparar trunfo contra trunfo, e aí sim a gente vai falar do número, né? Mas aqui, então, 5 contra 3, beleza, não tem o que discutir, mais um dano que o Van Helsing causou. E aí, se fosse, então, 5 verde ali, né? O verde venceria porque tá com a cor mais forte na ordem, tá? E aí, beleza, vamos aqui, 6-4, né? Aqui ambos são trunfo. Vitória ali, então, do Drácula, converteu mais um nesse distrito em vampiro. Beleza? A primeira rodada acabou, então, pessoal. A gente passa aqui, né, o marcador para a próxima. A gente recolhe todas as cartas, embaralha, inclusive aqui o descarte, tá? Todas elas. E aí, vamos fazer uma rodada aqui, então, pessoal, um pouco mais rápida, mas de uma forma, né, que a gente consiga, não vou manipular tanto, tá? Então, beleza, embaralhamos, aqui permanece, tá? A ordem aqui das cores, até que algum jogador possa mudar. E aí, ó, vejam que nós temos esse cenário, né? Então, distrito 1, 2 e o 4, não, melhor, o 5, nós temos já um vampiro em cada, beleza? E o Drácula com 10 pontos de vida. Beleza, então vamos lá. Alternado, o Drácula sempre começa, pegou a primeira, aí aqui, fazer rapidinho, ó, uma para cada. Vamos lá, abriu lá, pegou aqui também, né? Ó, terceira carta, quarta para o Van Helsing, quinta e quinta. Beleza. Vamos lá, Drácula começa, pegou a primeira carta. Olhou aqui, ó, tem um 8 roxo. Vamos dizer que ele coloque aqui já para jogar mais um turno. Descartou. Pegou de novo. Tem um 4, tá valendo trunfo por enquanto. Então vamos dizer que ele queira trocar esse 4 com esse, para deixar aqui, para tentar aumentar o número de vampiros nesse distrito, pessoal. Então ele já descartou, né, e vai trocar entre essas daqui, ó. Mandou um 7 para lá, passou o 2 para cá, beleza.
Passou a vez, Van Helsing comprou a carta, vai querer também jogar de novo. Vamos dizer que ele vai trocar 6 por meia dúzia aqui, mais para poder jogar mais um turno. Pegou 7. Tá bem interessante, vai ficar com 3 trunfos na mão. Vamos dizer que ele coloque aqui. Vai usar o efeito do número 4, que vai permitir ele trocar 2 cartas. Vamos dizer que ele... Bom, aqui ele também precisa proteger, né? Então vamos dizer que ele queira, proteger aqui. Aqui também está, né? Vamos dizer que ele queira proteger essa aqui. Então vai trocar dessa forma. Beleza. Passou a vez. Drácula comprou. Tem um 6 que ele pode trocar uma carta. Vamos dizer que ele descarte exatamente esse 6 nesse momento. Como ele viu o movimento aqui do Van Helsing, ele comprou essa e já vai descartar ela mesma e já vai trocar essas 2 cartas. Fechada e fechada, tá, pessoal? Aqui ninguém revelou nada ainda. Foi lá e foi na sorte e se deu bem, ele estava certo. Realmente o Van Helsing estava preparando aqui uma armadilha, né, para o Drácula e ele fez essa troca aí bacana. Então aqui nós já temos no descarte, 3, 4, são 5. A partir do próximo descarte alguém já pode pedir para parar. Passou aqui para o Van Helsing, ele pegou esse 1, que é doído, né, turma? Esse 1 aqui é doído. Ele vai pegar, não vai ficar com esse 1 na mão, mas vai precisar revelar então, né, vai revelar uma aqui, tá? Aproveitou que o distrito está ainda completinho, tal, os cidadãos estão ali felizes da vida ainda, ninguém tomou mordida, revelou esse daqui. Beleza, passou pro Drácula, ele pegou um 1 também, né, para não ficar desequilibrado. Vamos dizer que ele... É ruim para ele ficar com esse 1, né? Mas vamos dizer que ele faça o seguinte, pessoal, pega esse 1 para colocar aqui, tá? Descarte esse 7 e fala, a partir de agora, o roxo vai ser o trunfo, tá? E eu quero parar. Beleza? Mandou essa. O roxo vai ser o trunfo e eu quero parar. Aí, como ele parou sem ser com a carta 8, Van Helsing vai fazer o seu último turno e agora vai ficar num dilema, meu amigo. Por quê? Ou ele usa o 7, primeiro ele vai comprar, né? Vamos ver o que sai aqui. Sai 1, 2. E aí, ou ele vai usar o 7 para voltar ali para o vermelho, né? Sendo que ele já sabe que ele está perdendo, né, o primeiro combate ali, porque o Drácula levou o 8 que ele tinha, ele sabe que está 8-4, então essa daqui ele tá pego. Então se ele usar um 7 para voltar, né, para o vermelho, sabendo que ele só vai ter um, o menor trunfo que pode ter, a gente não sabe se é muita vantagem, né? Então, que ele poderia fazer aqui? De repente, arriscar, porque ele jogou no roxo, então ele vai arriscar nesse último, colocar aqui, vai lá no susto mesmo, vai jogar aqui para mandar esse 7 e falar, seguinte, roxo não vai ser, vou passar aí pro amarelo, né? Então vai passar pro amarelo para tentar arriscar e deu essa reviravolta aqui, então, na ordem das cores mais fortes. Beleza, finalizamos e já vamos para o combate por distrito. Então revelaram as cartas 8 contra 4, não são mais trunfos, então a gente está falando mesmo do valor puro, né? 8 contra 4, Drácula virou mais um vampiro aqui, pessoal. Próxima, olha só, ele ainda se deu mal, achando que, tô com o trunfo, mas vamos lá. Deu azar de ter um trunfo aqui também, então 3-2 no segundo distrito, mais um vampiro. Aí o próximo, trunfo, 6, bateu nesse daqui, né? 8, mas não é trunfo. Então aqui causamos outro dano no Drácula. Beleza, próximo. Temos aqui 5 contra 2. Então venceu aqui também mais um dano que o Van Helsing causou no Drácula. E a última aqui também, 1 contra 1. Vamos ver a força das cores. O vermelho está mais forte que o roxo nesse momento. Mais um dano. Então foi boa a jogada, né, pessoal? Ele ter revertido aqui para o amarelo. Embora ele tomou um susto aqui na segunda também, né? Foi um grande azar, mas vejam que se ele tivesse aqui, por exemplo, um 4, né, ou aqui não fosse trunfo, ele teria tido a maioria das vitórias aqui na segunda rodada, tá? Então o Van Helsing ele tá correndo aqui contra o tempo, né, para não deixar
chegar na quinta rodada sem derrotar o Drácula, senão ele também perde o jogo. Tá, e aí a gente vai para a próxima rodada, da mesma forma, embaralha todas as cartas, como a gente fez aqui, pessoal. E aí o jogo termina do jeito que eu falei para vocês dos gatilhos, é imediato, tá? Então a partir do momento aqui que o Drácula converteu o quarto, se for no primeiro aqui, a gente nem joga o restante, tá? Já para imediatamente vitória do Drácula. E a partir do momento que o Van Helsing, né, causou o 12º dano no Drácula, também imediatamente, que é para justamente a gente não ter aí qualquer situação dúbia, né? Então alcançou o gatilho, termina, e de fato na quinta rodada, né, ninguém conseguiu derrotar ninguém, o Drácula sobrevive, porque na missão aqui o Van Helsing precisa, né, parar o Drácula para ele deixar de transformar os cidadãos aí, né, ingleses em vampiros, então a missão vai ter falhado, tá? Na temática seria isso. Então é isso, pessoal, muito do que eu pude absorver e passar para vocês de Drácula versus Van Helsing. Eu adorei esse jogo, né? Jogamos já muitas partidas aqui em sequência, né? A Cross the Board está trazendo mais jogos da Mandu aí também, principalmente assim de confronto, né? Então a gente vai curtir juntos em breve aqui mais conteúdos no canal P2BG. Espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos que assistiram até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.